Como é que eu calculo a imagem de um número de acordo com a função? Eu vou calcular a imagem do 1, ou seja, o x, o valor do x que eu vou usar é 1. Então eu vou e troco x por 1. Então vai ficar f de 1, ou seja, a imagem de 1 pela função f, assim que eu leio isso aqui, é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Então, a imagem de 1 pela função f, ou seja, f de 1, como geralmente a gente diz, é 1. Aqui. Na função g, a imagem de 1 pela função g é determinado por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Então, a imagem de 1 pela função g é 1. Na função h, é só substituir o x por 1, como eu fiz nas outras duas. Fica h de x, ou seja, a imagem de x pela função h é igual 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, ou seja, vai ser 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 eu sei que dá 2, menos 1, 1. Então, a imagem de x de 1, quer dizer, pela função h, é 1. Como é que eu faço para calcular nesse exemplo aqui, usando esse diagrama, esse sistema aqui de flechas? Eu tenho o domínio, conjunto A, contradomínio, conjunto B. Como é que eu descubro o valor do f de menos 2? Ora, numa função, calcular o f de um determinado elemento do domínio é analisar qual é a imagem dele, ou seja, o número que ele está relacionado. E o menos 2 está relacionado com o menos 7 aqui, ó. Então, a imagem do menos 2 pela função f é menos 7. Do mesmo jeito, eu consigo calcular o f de 0. O 0 está relacionado com menos 1. Então, é a imagem do 0 pela função f, menos 1. F de 3. O 3 está relacionado com 6, então a imagem é 6. O mesmo com 5. A imagem do 5 é 6, certo? E essa, f de 3 mais f de 5? Bom, eu pego os dois números que eu já sei. Eu sei f de 3 e sei f de 5. Então eu vou e somo os dois. 6 mais 6, 12, ok?